Embora seja pouco conhecido, o câncer de pênis é responsável por cerca de 2.000 amputações por ano no Brasil. A doença está relacionada à falta de higiene e ao vírus HPV. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os homens devem ficar atentos e procurar o médico ao constatar qualquer tipo de lesão no órgão. Uma pequena ferida pode ser um tumor maligno e, se não for cuidado, levará à amputação do pênis, gerar outras complicações e até provocar a morte do paciente. Em 2010, cerca de 400 homens perderam a vida em função do câncer peniano. Esta é uma doença grave e totalmente evitável, asseguram os especialistas. Portanto, a Sociedade Brasileira de Urologia reforça o recado para a higienização do órgão com campanhas lançadas nas redes sociais. A Sociedade Brasileira de Urologia chama a atenção para a campanha lançada recentemente nas redes sociais e que tem como slogan "Lave o pinto. Água e sabão previnem o câncer de pênis". Os homens são menos preocupados com a saúde e temem as consultas médicas. Por isso, ficam mais vulneráveis às doenças graves, como, por exemplo, o câncer de pênis. O câncer de pênis é um problema de saúde pública. O câncer de pênis está muito relacionado a questões de higiene. Tá? O câncer de pênis acontece por conta de processo inflamatório na glande ou no prepúcio. O prepúcio é a pele que recobre a glande do pênis. É um tumor que, se feito o diagnóstico no início, é muito simples de ser tratado e curado. Simples no que eu digo é, se for feito no diagnóstico bem no início, não precisa amputar pênis, não precisa fazer nenhuma cirurgia mutiladora, o paciente continua com sua vida sexual, com o seu membro intacto e livre da doença. Quando a amputação é total, infelizmente isso já fica bastante complicado. A amputação total implica na perda total do membro, então a gente teria que reconstruir, fazer uma reconstrução com algum tipo de enxerto, em geral feito por cirurgiões plásticos, para que haja algum tipo de relação sexual. Em geral isso é difícil, os resultados são bastante ruins e existe até uma controvérsia se não vale a pena fazer algum tipo de retirada dos testículos para diminuir a testosterona, que é o hormônio masculino, né? E reduzir com isso a libido, o desejo sexual, para o paciente não ficar tendo o desejo, a vontade, sem poder ter o ato sexual. O homem tem que olhar o pênis. Por quê? Se aquela manchinha que apareceu hoje não tinha ontem, eu sei que eu tenho que procurar um atendimento. Se aquele ardor para urinar não tinha ontem, hoje eu tenho que procurar. Mesma coisa, uma feridinha, uma bolinha, o que quer que seja que apareceu, não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque nada se cura sozinho. A tendência é mais dela se complicar, né? E as complicações são bem piores de se tratar do que a própria doença primária. A sugestão da Sociedade Brasileira de Urologia para que haja mais higiene é simples e poderá impedir o sofrimento e o horror da mutilação do órgão sexual em milhares de homens. O câncer de pênis é um câncer, infelizmente, ligado ao subdesenvolvimento, ligado à pobreza, ligado à falta de higiene. Se o homem expuser a glande, ou seja, lavar a glande do seu pênis uma vez por dia, a possibilidade dele ter o câncer de pênis reduz em 99%. Ou seja, o simples fato de lavar o pênis, lavar a glande, já é a profilaxia do câncer de pênis. Qual é o exame que detecta que realmente tem alguma coisa maligna no órgão genital? Bom, algumas lesões são muito nítidas. Como são feridas que não cicatrizam, elas são muito nítidas, você nem precisa fazer biópsia. Mas algumas você tira um fragmento, manda para o patologista ver e ele consegue diagnosticar se é um tumor de pênis ou não. E é um exame indolor? É feito sob anestesia e quanto menor a lesão, é mais fácil a retirada do fragmento. Então, assim, é praticamente indolor. E é simples de ser feito, não é nada muito complexo. O coordenador do Programa Nacional de Saúde do Homem, do Ministério da Saúde, o psicólogo Eduardo Chacora, ressalta que o tumor de pênis é raro e atinge com maior incidência homens a partir dos 50 anos, embora os mais jovens possam se tornar vítimas também. Quando eles procuram um médico, já está a ferida enorme
e você tem que fazer uma amputação parcial ou amputação total. E isso muitas vezes é cruel, porque muitas vezes gera gangrena também. Então você tem que amputar a perna. Né? E muitas vezes quando você amputa, você não tem necessidade de amputar a perna, você amputa só o membro, você faz isso em homens jovens e você mantém a bolsa escrotal. Então esse cara continua produzindo e secretando hormônios e tendo tesão sem poder de fato dar vazão né, para a sua libido, para a sua energia sexual. Quando está muito avançado, muitas vezes, além da cirurgia, que é a amputação completa do pênis, os pacientes têm até que fazer quimioterapia. Então, novamente, o papel de vocês é fundamental, porque se o paciente procurar e fizer acompanhamento sempre, fizer avaliação, que é o chamado check-up, fizer isso de forma rigorosa e conforme o urologista daqui ou de outro hospital recomendar, nós vamos fazer o diagnóstico precoce e vamos evitar essa cirurgia grande. O tratamento depende da extensão do tumor e de outros comprometimentos. Segundo este especialista, o diagnóstico precoce é fundamental na vida do paciente. Muitos pacientes com câncer de pênis passam meses com aquela feridinha que ele identifica, mas não procura o médico. Às vezes por vergonha, às vezes por falta de informação. E aquela coisa vai crescendo, crescendo e forma um câncer no pênis. E o tratamento, infelizmente, é a amputação do pênis. E não tem como recuperar de alguma forma para ele voltar a ter atividade sexual? Não, muitos homens a amputação é parcial, então eles conseguem ter atividade sexual. Mas não deixa de ser uma mutilação e trazer uma série de problemas psicológicos para muitos homens que se submetem a essa cirurgia. Existe uma prótese peniana para esses casos? Não, para esse tipo de situação não. No caso do câncer de pênis, não. A amputação do pênis traz graves consequências físicas, sexuais e psicológicas na vida do homem. É o fim da sua vida, da sua identidade. O homem tem nessa relação com a sexualidade todos os grandes elementos de afirmação, né? Ele perder a função da virilidade, quer seja pela amputação, quer seja pela impotência, isso traz realmente um trauma muito grande, um drama no viver desse homem. Para o psiquiatra Emanuel Cavalcante, mesmo diante do trauma da mutilação do pênis, é possível para o homem reconstruir a vida. Os últimos estudos têm demonstrado que a nossa mente ela é capaz de mudar o foco, o enfoque das nossas atenções. Existe sim, e existem técnicas psicológicas que ajudam a pessoa na recuperação e no redirecionamento da sua vida. Este paciente teve o pênis amputado por causa de um tumor maligno. Seu Delson, o que aconteceu com o senhor que o senhor está internado aqui no Hospital de Base de Brasília? Aconteceu que apareceu um tumor no pênis, né? E aí eu tive que vir para retirada desse tumor. E aí tirou, estou passando bem, graças a Deus. Foi dolorida a cirurgia? Como é que foi? Como é que o senhor se sentiu? Eu senti mal, né? Muito mal, porque você perdeu uma parte do corpo, né? É difícil. E o senhor nunca foi de ir a médico? O que aconteceu que o senhor teve que passar por esse procedimento? Eu era muito tímido, né? E aí, quando eu resolvi ir no médico, já estava passada a hora. Isso foi quando? Quando o senhor percebeu o quê? O que apareceu no pênis para o senhor procurar ajuda? Apareceu uma coceira terrível que não tinha fim. Depois da coceira começou a doer, eu já não dormia mais à noite. Deu ferida? Aí começou a ferida, né? Depois da primeira pequena cirurgia da fimose, aí começou a ferida. E daí para cá foi só piorando. Há 14 anos, seu Delson luta para combater o câncer. Desta vez, teve que amputar o pênis. Ele diz que sente muita vergonha. Vergonha de quem? De mim mesmo, de todos. Tenho vergonha. Não consigo mais banhar perto de ninguém. Especialistas em doenças sexualmente transmissíveis ressaltam a importância dos homens fazerem o autoexame do pênis. A maioria dos nossos meninos ainda tem o prepúcio, né? Aquela pele que recobre a cabeça do pênis. Isso deve ser aberto, lavado bem e enxugado bem.
Então a maioria dos meninos acaba não lavando ou não abre o pênis para lavar bem com sabonete, ou se às vezes abre, não fecha, não enxuga. Eles são coisas de higiene e essas vão causando irritação que acabam levando a uma displasia, que são alterações celulares, que pode levar ao câncer de pênis. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, o número de casos de câncer de pênis, embora esteja concentrado aqui no estado de São Paulo, a maioria dos pacientes vem das regiões Norte e Nordeste. O Maranhão e Alagoas lideram o ranking nacional. Me chamou muita atenção quando eu comecei a tratar câncer, a alta incidência de câncer de pênis entre homens trabalhadores da lavoura da cana-de-açúcar no Nordeste e a alta incidência em 2 estados, Pernambuco e Alagoas. Justamente pacientes que trabalhavam com esse tipo de produto e que tinham mais higiene. Você pode pesquisar que câncer de pênis, o judeu, como faz a circuncisão desde cedo, você não vê câncer de pênis entre eles, porque eles não têm esse problema na limpeza, no trato da limpeza, da higiene do pênis. Procure logo o urologista, exclua que é um câncer de pênis, trate adequadamente, porque é um órgão único que a sexualidade é muito importante para as pessoas, principalmente na nossa sociedade, para o homem, e que realmente o tratamento do tumor mais avançado, infelizmente, é retirar todo o pênis. O que chama atenção é realmente o caráter muito mutilante do tratamento, porque muitas vezes os pacientes têm que ser submetidos a uma cirurgia de penectomia, no qual parte do seu pênis é removida, e alguns pacientes, infelizmente, precisam fazer a emasculação, no qual toda a genitália é removida. Outra coisa que é importantíssima, eu espero que esse programa chegue na população mais carente do país, é lavar o pênis. Lavar o pinto é fundamental para evitar o câncer de pênis. Prevenir do DST também, como por exemplo o HPV, o uso da camisinha e a lavagem e higiene do pênis é importante. Solidários à saúde do homem brasileiro, os senadores firmaram um acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia para ajudar na campanha de prevenção das doenças e no combate ao câncer de próstata e de pênis. Esta campanha é importantíssima. O estado de São Paulo já está na frente. Nós temos um hospital especialista para doenças do homem. É fundamental, é necessária a utilização de todas as formas e todos os mecanismos de prevenção. É indispensável para evitar o pior. A prevenção sempre é o melhor remédio do que o tratamento, do que depois reparar algo que é inevitável. E que bom que o Senado está debatendo esse tema como forma educativa, orientadora e, ao mesmo tempo, avançando na estrutura para que esses exames se façam em todo o país. A melhor saúde é a saúde preventiva. Com certeza você evita sofrimentos, você evita gasto e você vive muito melhor. Previna-se, faça o seu diagnóstico, faça o seu exame de próstata, faça os seus exames cardiovasculares frequentemente. Só assim, com certeza, você poderá ter uma saúde muito melhor. Nós precisamos de várias coisas, entre elas uma ação educativa importante, porque uma política integral para a saúde do homem, como qualquer segmento da área da saúde, exige que nós tenhamos ações na promoção da saúde, fazendo como as pessoas possam conhecer e cada vez mais buscar hábitos e atitudes que melhorem a sua condição de saúde, na prevenção, no que diz respeito às doenças mais comuns e o que fazer para evitá-las, no tratamento, garantindo que a população possa ter acesso em todos os níveis ao atendimento de saúde e, finalmente, na reabilitação. Então, se tivermos uma política que abranja todos esses aspectos, eu tenho certeza que nós vamos poder melhorar os indicadores que temos hoje sobre saúde do homem no Brasil. Um funcionário público de Brasília pode ser considerado o modelo ideal de homem que zela pela saúde e respeita seus limites. Antes da mudança de atitude, ele tomava uma série de medicamentos para reduzir as taxas alteradas do sangue e combater uma doença no fígado. Ao Francisco de Assis dos Santos, os nossos cumprimentos por ser um modelo de homem que cuida bem da saúde. O
servidor público Francisco de Assis dos Santos tem 51 anos e muitos exames médicos realizados ao longo da vida. Também não é para menos. Numa visita ao médico, descobriu que tinha esteatose hepática, além das taxas elevadas do triglicerídeo e do colesterol. O alerta do médico funcionou. Cuidadoso, seu Francisco seguiu à risca todas as orientações que recebeu a partir do diagnóstico da doença. Quais os cuidados que o senhor tem com a saúde? Primeiramente, fazer um check-up anual. Isso é fundamental, porque o médico, a partir do diagnóstico dos seus exames, ele vai te dar orientação para que você possa tomar cuidados ou fazer alguma correção em relação à patologia encontrada, né, nos seus exames. E esse acompanhamento que o senhor vem fazendo se deu a partir de que idade? A partir dos 40 anos. O que levou o senhor a começar a fazer uma prevenção ainda tão jovem? É porque eu acredito que o ser masculino ainda é preconceituoso em relação a ir ao médico, em termos gerais. E também nós sabemos que a acessibilidade ao sistema de saúde ainda é precário no nosso país. Mas por dispor de meios ainda, ter condições ainda de pagar exames particulares, eu procurei um médico na rede particular e daí em diante eu comecei a fazer meus exames, meu check-up anual. Com a disciplina que mantém em relação à alimentação e com a ajuda de exercícios, seu Francisco conseguiu normalizar todas as taxas que estavam elevadas no sangue e acabar com o risco de desenvolver cirrose hepática por conta da esteatose, uma doença no fígado que pode ser fatal. Por orientação do urologista, ele indicou os outros médicos de cada área para que eu cuidasse da minha saúde, né? Indicou um endocrinologista, indicou um nutricionista e a partir daí eu comecei também a praticar uma atividade física regularmente. Deixei de ser sedentário. Em um ano, seu Francisco jogou fora o excesso, emagreceu 7 quilos e agora comemora a mudança dos maus para os bons hábitos. Regularmente, ele faz todos os exames, principalmente o de próstata, e diz estar tranquilo por ser um homem saudável. Totalmente disposto, não sinto mais cansaço, arritmia, pressão cardíaca, pressão arterial normal, triglicerídeos estão normais também, né? A questão também do colesterol também está normal. Tudo estabilizado. Tudo estabilizado. Satisfeito com o resultado dos últimos exames, ele deixa um recadinho para os brasileiros que não costumam cuidar da saúde. Eu acredito que os homens têm que mudar o paradigma, né? O homem que procurar um médico, que ele vai se sentir inferiorizado, ou então, se ele precisar de fazer um exame de toque, ele vai perder a masculinidade. Não é isso. Ele tem que saber o seguinte, que ele está indo a um profissional que vai cuidar da saúde dele. O Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.leg.br/TV. Depois é só clicar em Inclusão. E se quiser fazer comentários ou enviar sugestões, o endereço é inclusão@senado.leg.br. Terminamos o programa de hoje com imagens do primeiro hospital da América Latina, construído especialmente para dar assistência a você, homem brasileiro. Não deixe de cuidar da saúde. Até a próxima.